Eu tenho 95 anos e em cada um desses anos eu carreguei uma dívida. Não é uma dívida de dinheiro que se paga com trabalho. É uma dívida de vida, de fôlego, que só se pode pagar com uma lealdade que nem a morte apaga. Eu não deveria estar aqui, sentado nesta cadeira de balanço, na minha casa em Campina Grande, contando esta história. Eu deveria ser um punhado de ossos anônimos, misturados com a terra vermelha do sertão da Paraíba, numa cova sem cruz. Fui sentenciado à morte, não por um juiz, mas por um tirano. E a minha cova, eu mesmo fui forçado a cavar. Eu já sentia o cheiro da terra úmida, já ouvia as risadas dos meus carrascos. Estava no fundo do buraco, esperando a primeira pá de terra na cara, quando Deus, na sua infinita misericórdia, me mandou um anjo. Mas o anjo não tinha asas, nem harpa. Ele vestia uma farda verde-oliva, tinha um olhar de aço e a voz de comando de um líder nato. Era um jovem capitão do nosso glorioso exército brasileiro. E o nome daquele capitão, o homem a quem eu devo cada um dos meus dias nesta terra, era Jair Messias Bolsonaro. Esta não é uma história de política. É a história de um milagre. É o testemunho de como o homem que um dia se tornaria nosso presidente salvou a minha vida, me tirou de uma sepultura aberta e, ao fazer isso, desenterrou um segredo terrível que os poderosos da minha região queriam enterrar para sempre. Se você acredita que heróis de verdade existem e que a coragem de um homem de bem pode mudar o destino, peço que fique comigo até o fim. A sua atenção é a minha força para reviver esta memória. Deixe a sua curtida para que esta história de coragem e justiça chegue a mais brasileiros. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino, pois o que vou revelar é um testemunho pessoal, a prova viva do caráter do homem que Deus escolheu para guiar nossa nação. Queremos saber de onde a nossa mensagem de fé e patriotismo está ecoando. Por favor, comente aqui embaixo a sua cidade e o seu país. De qual parte do Brasil ou do mundo você está ouvindo a história de um homem que foi salvo pelo nosso capitão? A sua participação é um abraço na minha alma de velho e um recado de que o bem sempre vencerá. Compartilhe este vídeo para que todos conheçam o presidente Bolsonaro, não pelas mentiras da mídia, mas pelos atos de bravura que marcaram a sua vida. Muito obrigado pelo seu apoio. Naquela época, eu era um homem na força da idade, um artesão. Eu trabalhava com couro, fazia celas, cintos, sapatos. Tinha a minha pequena oficina nos fundos da casinha que herdei do meu pai, num vilarejo que vivia sob a bota de um homem chamado Dr. Quintino. Ele era um advogado rico, com terras e contatos políticos em João Pessoa. Ele não era um coronel de facão na cintura. Era um tipo novo de tirano. Um coronel de gravata, que matava com a caneta, com a influência, com o telefone. E ele queria o meu terreno. A minha pequena casa e a oficina ficavam num ponto estratégico, na entrada do vilarejo. E ele tinha um projeto de construir um grande armazém ali, para controlar todo o comércio da região. Ele me fez uma oferta, uma quantia que parecia alta para um homem pobre como eu. Mas aquela casa era a minha história, o meu chão, o meu orgulho. Eu não queria ser empregado de ninguém. Eu queria ser o dono do meu suor. E eu disse não. Um não educado, mas firme. Para um homem como o Dr. Quintino, um não de um pobre diabo como eu não era uma resposta, era uma ofensa. E ele começou a me estrangular em silêncio.
Seus contatos na prefeitura começaram a me criar problemas. Inventaram taxas, alvarás que eu nunca precisei. Meus fornecedores de couro, com medo, pararam de me vender. Meus poucos clientes sumiram, ameaçados pelos capangas dele. Ele estava me asfixiando economicamente, tentando me forçar a vender por um preço ainda menor. Era a tática dos covardes, a mesma que a esquerda usa hoje para tentar calar os conservadores, os homens de bem que apoiam a família Bolsonaro. Eles não debatem, eles cancelam. Eles não competem, eles destroem. Eu resisti. Comecei a viajar mais longe para comprar meu material, a vender meus produtos em outras feiras. Eu estava sobrevivendo, e a minha teimosia o deixava furioso. Foi quando eu descobri, por acaso, o motivo da pressa dele. Uma noite, voltando de uma viagem, o meu jumento quebrou a pata perto de uma das fazendas do Dr. Quintino. Enquanto eu estava ali no escuro, tentando ajudar o bicho, vi uma movimentação estranha. Caminhões entrando e saindo da fazenda, no meio da noite, por uma estrada de terra que não levava a lugar nenhum. Eles estavam descarregando caixas. Eu me escondi no mato e vi o rosto de alguns homens. Não eram trabalhadores rurais. Eram gente de fora, com cara de bandido. Não entendi direito na hora, mas senti o cheiro de coisa errada. O cheiro de crime. Dias depois, eu comentei o que vi, de forma inocente, com um conhecido no mercado, sem saber que o homem era um dos informantes do Dr. Quintino. Foi a minha sentença de morte. Eu não sabia, mas eu tinha tropeçado no ninho da cobra. O Dr. Quintino não estava apenas no negócio de terras. Ele usava suas propriedades como ponto de passagem para contrabando. Armas, talvez. Coisas que vinham da fronteira. E eu, o artesão teimoso, tinha visto o que não devia. A minha pequena oficina não era mais só um obstáculo para o seu progresso comercial. A minha existência era uma ameaça para a sua liberdade. Ele não podia mais apenas me forçar a vender. Ele precisava me apagar. E o plano dele, executado pelos seus capangas, não era me dar um tiro. Era muito mais cruel. Era me fazer desaparecer de uma forma que ninguém nunca encontrasse o corpo e que servisse de lição aterrorizante para qualquer outro que ousasse olhar para o lado errado na hora errada. Ele decidiu me enterrar vivo. A dívida que eu carrego não é só com o capitão que me salvou. É com a minha própria inocência, que morreu naquela noite, quando eu descobri a verdadeira face do mal que se esconde atrás de um terno bem cortado e de um sorriso educado. A retaliação do Dr. Quintino não demorou. Ela veio 2 dias depois do meu comentário infeliz no mercado. Veio na forma de 3 homens, silenciosos como a morte, que surgiram na porta da minha oficina no meio da noite. Eu estava terminando de costurar uma cela. A luz fraca do candeeiro mal iluminava a minha bancada. Não ouvi carro, não ouvi passos. Quando levantei os olhos, eles já estavam lá. Não eram os capangas de fazenda que eu estava acostumado a ver. Eram diferentes. Usavam roupas da cidade, tinham o olhar frio e profissional de quem vive daquilo. Um deles apenas apontou uma garrucha para a minha cabeça, enquanto os outros 2 me agarravam. Não houve uma palavra. A eficiência deles era aterrorizante. Em menos de 1 minuto, eu estava amordaçado com um pano sujo que tinha gosto de graxa, com as mãos amarradas nas costas, com um arame fino que cortava a minha pele, e com um saco de estopa enfiado na minha cabeça, me jogando numa escuridão total e sufocante.
Fui arrastado para fora e jogado no assoalho de um veículo, provavelmente uma caminhonete, pelo cheiro de ferrugem e esterco. A viagem que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Um percurso direto para o inferno, chacoalhando em estradas de terra que pareciam não ter fim. Naquela escuridão forçada, privado da visão, os outros sentidos se aguçaram de uma forma dolorosa. Eu sentia o frio do metal do assoalho, o cheiro de mofo e de medo que emanava do saco na minha cabeça. E eu ouvia. Ouvi a risada baixa e debochada deles. Ouvi trechos de conversas. O doutor disse para fazer um serviço limpo. Limpo. Ninguém nunca mais vai Podia achar ter nem os aceitado o ossos. dinheiro, Idiota. Eles falavam de mim como se eu fosse um objeto, um pacote a ser entregue e descartado. E na minha mente, num turbilhão de pânico e desespero, a minha vida passava em flashes. Lembrei do rosto dos meus pais, da minha casinha, do cheiro do couro na minha oficina, dos meus sonhos simples de um dia casar e ter filhos. Tudo sendo apagado por causa da ganância de um homem que eu mal conhecia. Eu rezei. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Mas a minha oração não era por salvação. Naquele ponto, eu sabia que estava condenado. O meu pedido a Deus era por coragem, que eu pudesse enfrentar a morte como um homem, sem implorar, sem dar àqueles canalhas o prazer de me verem chorar. Pedi perdão pelos meus pecados e entreguei a minha alma. Eu estava me despedindo do mundo, amarrado e encapuzado no assoalho de uma caminhonete. É curioso como a mente funciona nessas horas. No meio do terror, eu me lembrei do que meu avô dizia, que no Brasil existem homens que se acham acima de Deus e da lei. E eu estava nas mãos de um deles. O doutor Quintino, com seu verniz de homem educado, de leitor de livros, não era diferente dos coronéis brutos do passado. Apenas usava métodos mais discretos. E eu via ali a raiz do mal que, mesmo décadas depois, eu veria o nosso presidente Bolsonaro combater. Aquele sentimento de impunidade da elite, a certeza de que o poder e o dinheiro compram tudo, até o direito de tirar a vida de um homem honesto que estava no seu caminho. Eu era uma vítima anônima desse sistema, dessa guerra silenciosa que sempre existiu no nosso país. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o veículo parou. Fui arrastado para fora de forma brutal e jogado no chão. O ar da noite era frio e tinha um cheiro de mato seco e de terra remexida. Arrancaram o saco da minha cabeça. A primeira coisa que eu vi foi a escuridão do sertão. Um lugar ermo, longe de qualquer luz, de qualquer sinal de vida. E a segunda coisa que eu vi, cavada no chão bem na minha frente, era uma cova. Retangular, funda, a minha cova. Eles a tinham preparado para mim. O horror daquela visão foi como um soco no estômago. Ver o seu próprio túmulo aberto é uma experiência que quebra a alma. Os 3 homens me olhavam. Um deles, o que parecia ser o chefe, acendeu um cigarro. A brasa iluminou seu rosto por um instante. Era um rosto sem expressão, um rosto de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Dr. Quintino manda dizer que lamenta, ele falou, a voz rouca, sem um pingo de sentimento. Disse que você é um bom artesão, mas um péssimo ouvinte. Ele te deu uma ordem. Você não obedeceu. E o que é pior, você viu o que não devia. Ninguém vê os negócios do doutor e fica para contar a história.
Então, a minha morte era uma queima de arquivo, uma transação comercial. Agora você vai calar a boca para sempre? Ele continuou. Alguma última palavra? Algum recado para São Pedro? Eu olhei para ele, para os outros dois e para a cova. A minha oração por coragem tinha sido ouvida. O medo deu lugar a uma calma fria. Eu não lhes daria a minha dignidade. Diga ao seu patrão, eu falei, a voz saindo firme, para a minha própria surpresa, que ele pode roubar a minha terra e tirar a minha vida. Mas a minha alma ele não vai ter. Que Deus tenha piedade da dele. O chefe deu um sorriso de lado. Corajoso. Gosto disso. E então fez um gesto com a cabeça. Os outros dois me pegaram pelos braços e pelas pernas e, sem nenhuma cerimônia, me jogaram dentro do buraco. A queda foi curta, mas a chegada no fundo foi dura. Bati as costas e a cabeça no chão de terra compacta. A dor explodiu pelo meu corpo. Fiquei ali, deitado de lado, olhando para cima. Via o pedaço de céu estrelado emoldurado pela terra escura da minha sepultura. Via a silhueta dos meus assassinos me olhando lá de cima. Era uma imagem terrivelmente poética e final. E então, o som. O som da pá cortando a pilha de terra ao lado da cova. E a primeira porção de terra caiu sobre o meu peito. Fria, pesada. Depois outra e outra. A terra batia no meu rosto, entrava na minha boca, nos meus olhos. O som da terra caindo era abafado. Um tambor fúnebre que anunciava o fim. O ar começou a ficar pesado. A escuridão da cova se misturava com a escuridão que tomava conta da minha mente. Era o fim. Eu estava sendo enterrado vivo. O meu último pensamento foi um lamento. Que a justiça nunca seria feita. Que o Dr. Quintino venceria. E com esse pensamento, comecei a perder a consciência. O peso da terra sobre mim, se tornando o peso do esquecimento eterno. A terra caía sobre mim. Cada pá, uma contagem regressiva para o fim. O ar ficava mais pesado. O cheiro de pó e de morte enchendo meus pulmões. Minha consciência se desfazia, se entregando ao negrume. Eu já não lutava mais. Estava no meu túmulo, e a minha única prece era que fosse rápido. Foi então que, por cima do som abafado da terra caindo, um outro som furou o silêncio da noite. Um som que não pertencia àquele fim de mundo. Era o ronco de um motor forte, diferente dos carros velhos que passavam pelo vilarejo. O barulho foi crescendo, rápido, se aproximando. As pás de terra pararam de cair. Ouvi as vozes dos meus carrascos, agora não mais debochadas, mas tensas, cheias de surpresa e de raiva. Que diabos é isso? Apaga o candeeiro! E, de repente, uma luz fortíssima, branca como o sol do meio-dia, varreu a escuridão, me cegando mesmo de olhos fechados. Eram faróis. O som do motor ficou ensurdecedor e parou bruscamente com o cantar de pneus na terra. Portas bateram. E então, uma voz que não era do sertão. Era uma voz de cidade, uma voz instruída, mas, acima de tudo, uma voz de comando. Uma voz que nasceu para dar ordens. Exército Brasileiro, parados, mãos onde eu possa ver. Do fundo da minha cova, eu pensei que estava delirando, que a morte tinha chegado e que seus anjos usavam coturnos. Ouvi o barulho de armas sendo engatilhadas. Os meus assassinos, que segundos antes eram os donos da noite, agora estavam em pânico. Ouvi um deles gaguejar. Calma, chefe, calma, é só um mal entendido. A resposta veio como um chicote. Mal entendido com pás na mão e um homem num buraco. Joguem as armas no chão e se deitem com a cara na terra. Agora!
O som das pás e de um facão caindo no chão foi a música mais bonita que eu já ouvi. Eu estava vivo. Eu não sabia como, nem porquê. Mas o som daquela voz tinha parado a minha execução. Tentei me mover, gemi de dor. E a voz gritou de novo, agora com uma urgência diferente. Tem um homem vivo aqui. Soldado, ilumine a cova. Uma luz forte foi jogada dentro do buraco, e eu vi, pela primeira vez, o rosto do meu salvador. Ele estava na beira da cova, olhando para baixo. Era um homem jovem, não devia ter nem 30 anos. Estava fardado, com as mangas dobradas, mostrando braços fortes. O rosto era anguloso, o queixo firme e os olhos. Os olhos eram de uma intensidade que eu nunca tinha visto. Eram olhos que não apenas viam, mas analisavam, perfuravam. Era o olhar de uma águia. Era um capitão do exército. Ele me viu, ali, coberto de terra, as mãos amarradas, o rosto inchado e ensanguentado. E o seu olhar, que era duro com os bandidos, se encheu de uma mistura de raiva pela injustiça e de uma compaixão humana. Meu Deus do céu! Eu o ouvi sussurrar. E então ele voltou a ser o comandante. Cordeiro! Andrade! Desçam aí e tirem esse homem daí. Com cuidado, ele está ferido. 2 soldados pularam na cova comigo. Com um cuidado que contrastava com a brutalidade dos outros, eles cortaram o arame que prendia minhas mãos e me ajudaram a levantar. Ser erguido para fora daquele buraco foi como nascer de novo. O primeiro gole de ar puro, o primeiro olhar para o céu estrelado sem a moldura de uma sepultura. Quando meus pés tocaram o chão firme, minhas pernas cederam. Eu teria caído se não fosse amparado pelos soldados. E foi então que o capitão se aproximou de mim. Ele abriu seu cantil militar e me ofereceu água. Eu bebi como um animal, a água escorrendo pelo meu queixo, lavando o pó e o sangue. Obrigado, consegui sussurrar. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto firme, de apoio. Você está seguro agora? Sou o capitão Bolsonaro. Qual o seu nome? Afonso, respondi, a voz rouca. Afonso? O que aconteceu aqui, Afonso? Quem são esses homens? Enquanto eu tentava juntar as palavras, ele observava a cena. Os 3 bandidos rendidos no chão, o carro deles, a cova. Ele era uma máquina de observar e pensar. Eles trabalham para o Dr. Quintino. Ele queria minha terra. Eu não vendi. E eu vi uma coisa que não devia. Ao ouvir o nome Dr. Quintino, eu vi uma faísca nos olhos do capitão. Uma mudança sutil, mas definitiva. O rosto dele ficou ainda mais sério. Ele não estava surpreso. Ele estava conectando os pontos. Ele se afastou de mim por um instante e foi até o seu rádio no jipe. Códigos. Albatroz, aqui é Condor. Encontramos um ninho. Repito, encontramos um ninho. Uma vítima civil. 3 abutres capturados. Aparentemente, o chefe do bando é o nosso alvo principal. Preciso de reforços no ponto Gama. Câmbio. Ele voltou para perto de mim. Afonso, ele disse, com a voz agora mais baixa, mais confidente. Acho que o senhor e eu temos muito o que conversar. Nós não estávamos aqui por acaso. O exército recebeu denúncias anônimas sobre uma quadrilha de contrabando de armas usando esta região como rota. E o nome do Dr. Quintino apareceu nessas denúncias. Nós estávamos em missão de reconhecimento, procurando por atividade suspeita, quando vimos as luzes do seu carro e viemos investigar. Naquele momento eu entendi. A minha desgraça tinha cruzado o caminho da missão dele. O meu drama pessoal era, na verdade,
uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior. O capitão não tinha apenas salvado um pobre artesão de ser enterrado vivo. Ele tinha tropeçado na prova viva, na testemunha-chave que poderia desmascarar todo o esquema criminoso do homem mais poderoso da região. Ele descobriu que a tentativa de me matar não era um crime passional por uma disputa de terras. Era uma queima de arquivo. Era a prova de que o Dr. Quintino não era apenas um advogado corrupto, mas um criminoso perigoso, chefe de uma organização que ameaçava a segurança nacional. O capitão tinha mudado. Eu não era mais apenas uma vítima a ser consolada. Eu era uma arma a ser usada contra o inimigo. Ele olhou para mim, ali, sujo, quebrado, mas vivo. E eu vi nos olhos dele não pena, mas determinação. A noite desses canalhas acaba hoje, Afonso, ele disse, com uma convicção que me encheu de uma força que eu não sabia que tinha. Você vai me contar cada detalhe, e eu te dou a minha palavra de oficial do Exército Brasileiro. A justiça será feita. Quintino, o doutor vai se arrepender de ter nascido. Naquele instante, eu não vi apenas um capitão. Eu vi um herói. Um homem que a providência divina tinha colocado no meu caminho. Um patriota de verdade, que não tinha medo de enfrentar os poderosos para defender a lei e proteger um cidadão de bem. Naquele momento, nascia a minha dívida e a minha admiração eterna por aquele jovem chamado Jair Bolsonaro. Sob a proteção do capitão Bolsonaro e seus soldados, eu fui levado para aquele lugar de horror, nem para o hospital do vilarejo, onde as paredes tinham os ouvidos do Dr. Quintino, mas para uma pequena base militar improvisada que o exército tinha montado numa fazenda vizinha. Ali, pela primeira vez em meses, eu me senti seguro. Um enfermeiro limpou meus ferimentos, me deu pontos no supercílio e enfaixou minhas costelas trincadas. Cada gesto de cuidado era um bálsamo para o meu corpo e para a minha alma. Um contraste brutal com a violência que eu tinha acabado de sofrer. Depois de um prato de comida quente e um café forte, o capitão se sentou na minha frente. Ele não tinha a pressa de um delegado, nem a arrogância de um juiz. Ele tinha a paciência de um ouvinte e a inteligência de um estrategista. Afonso, ele começou com a voz calma, mas firme. Preciso que o senhor me conte tudo, desde o começo. Não omita nada. O menor detalhe pode ser a peça que falta no nosso quebra-cabeça. E eu contei. Pela primeira vez, eu tinha alguém que me ouvia, alguém que acreditava em mim. Contei da minha oficina, da minha recusa em vender a casa. Contei da perseguição, das ameaças, das minhas cabras envenenadas. E então, eu contei o que tinha visto naquela noite perto da fazenda do Dr. Quintino. Os caminhões, os homens estranhos, as caixas sendo descarregadas na escuridão. Enquanto eu falava, o capitão não anotava nada. Ele apenas me olhava, os seus olhos azuis penetrantes gravando cada palavra, cada hesitação. Ele me fez perguntas precisas. De que cor eram os caminhões? Tinham alguma marca, alguma placa que o senhor conseguiu ver? As caixas eram grandes, pesadas? O que o senhor ouviu eles falando? Eu me esforcei para lembrar. Eram caminhões de lona, sem marca, vô. As caixas eram de madeira, compridas. E eu ouvi um deles falando uma palavra estranha. Carabina. E rindo. Ao ouvir a palavra carabina, eu vi os músculos do maxilar do capitão se contraírem. Ele se levantou e começou a andar pela sala, a cabeça baixa, pensando. Ele estava montando o quebra-cabeça. A minha história, o meu pequeno drama pessoal, era a confirmação humana.
a prova viva da inteligência militar que eles já tinham. Ele se virou para mim. Afonso, o que o senhor viu não era um contrabando qualquer. O doutor Quintino não é um simples advogado corrupto. Ele é muito mais perigoso do que isso, ele me explicou. O exército estava monitorando um grupo de bandidos sanguinários que vinha aterrorizando o sertão, fazendo assaltos a bancos, sequestros. Mas esses bandidos, antes armados com espingardas velhas, tinham aparecido recentemente com armamento novo, pesado. Carabinas, fuzis, armas de guerra. A inteligência do exército suspeitava de uma rota de tráfico de armas vinda de outro país, mas não sabiam como as armas estavam entrando e sendo distribuídas. O seu testemunho, Afonso, disse o capitão, com uma seriedade que me deu um arrepio, acaba de nos dar o elo perdido. O doutor Quintino não está apenas tentando roubar a sua terra. Ele é o fornecedor de armas desses bandidos. Ele é o cérebro da operação. Um traidor da pátria que arma os inimigos do povo para encher os próprios bolsos. Eu fiquei chocado. A minha teimosia, a minha luta por um pequeno pedaço de chão, tinha me colocado no meio de uma guerra de verdade. O capitão agiu com a velocidade e a precisão de um raio. Com o meu testemunho oficial, ele conseguiu, através dos seus superiores e de um juiz militar, um mandado de busca e apreensão para todas as propriedades do Dr. Quintino. Ele não usou a polícia local, que ele sabia ser corrupta e leal ao falso doutor. Ele montou uma operação de guerra, apenas com seus homens de confiança do exército. Foi na madrugada seguinte. Eu fiquei na base, protegido, mas o capitão me prometeu que eu saberia de tudo. Ele cumpriu. Ao amanhecer ele voltou, o rosto cansado, a farda suja de poeira, mas os olhos brilhando com a luz da vitória. Acabou, Afonso, acabou. Ele me contou como cercaram a fazenda principal, a mesma onde eu vi os caminhões. Me contou como o Dr. Quintino foi pego de surpresa, de pijama. Como ele tentou subornar o capitão, oferecer dinheiro, terras. E como o capitão lhe respondeu com um par de algemas. Homens como o senhor, doutor, o capitão lhe disse, não tem preço. Tem uma cela à sua espera. E então veio a grande descoberta. No porão da Casa Grande, escondido atrás de uma parede falsa, eles encontraram o arsenal. Dezenas de fuzis, carabinas, pistolas, milhares de munições. Era um verdadeiro paiol de guerra. E encontraram os livros de contabilidade do crime, com nomes, datas, pagamentos. O Dr. Quintino não era apenas um traficante. Ele descobriu que a rede dele tinha conexões com políticos poderosos e que ele estava começando a armar grupos de guerrilha rural com ideologias comunistas que queriam desestabilizar a região. O buraco era muito mais embaixo. O advogado respeitável era um inimigo da nação. Um câncer que o jovem capitão Bolsonaro, com a minha ajuda involuntária, tinha acabado de extirpar. A prisão do Dr. Quintino caiu como uma bomba no estado. O homem intocável, o deus de gravata, foi desmascarado como um chefe de quadrilha, um traidor. Os seus capangas, incluindo os 3 que tentaram me enterrar, foram presos e, com medo, confessaram tudo. A justiça, que no sertão tantas vezes é uma miragem, naquele dia se tornou uma enchente, e o capitão Bolsonaro era o seu comandante. Ele não me esqueceu. Fez questão de me levar pessoalmente de volta à minha casa, à minha oficina. Com a autoridade do exército, ele garantiu que a minha propriedade fosse respeitada e que ninguém nunca mais me ameaçaria.
Antes de partir, ele parou na porta da minha pequena oficina. Olhou para mim, um simples artesão, e eu olhei para ele, um herói nacional. O Brasil precisa de mais homens com a sua coragem, Afonso. A coragem de dizer não para os poderosos. Ele me disse. Eu, com a voz embargada, só consegui responder. Não, capitão. O Brasil precisa de mais homens como o senhor, que lutem pelos pequenos, que honrem esta farda e que nos devolvam a esperança na justiça. Ele sorriu, um sorriso rápido, e me estendeu a mão. O aperto de mão dele era firme, o de um homem de palavra, de um homem de fibra. Naquele dia, eu não apertei apenas a mão de um capitão. Eu apertei a mão do meu salvador, do meu herói, e do homem que eu sabia, com uma certeza que vinha da alma, que um dia faria coisas ainda maiores pelo nosso Brasil. E a minha dívida de vida com ele se transformou numa missão. Viver uma vida digna daquele salvamento e ensinar aos meus descendentes a honrarem para sempre o nome de Bolsonaro. A prisão do Dr. Quintino transformou o meu pequeno vilarejo. Foi como se uma nuvem escura que pairava sobre nós há gerações finalmente tivesse se dissipado, permitindo que o sol da justiça brilhasse pela primeira vez. O medo, aquele capataz invisível que comandava a vida de todos, foi demitido. As pessoas voltaram a conversar nas ruas, a fazer negócios sem olhar por cima do ombro. E eu, o pobre artesão que eles quase enterraram, me tornei, sem querer, um símbolo improvável dessa nova liberdade. As pessoas me olhavam diferente, com uma mistura de espanto e de respeito. Eu era o homem que tinha descido a cova e voltado. Mas eu sabia que a coragem não tinha sido minha. Eu fui apenas o estopim. A verdadeira força, a mão que limpou a nossa terra daquela praga, foi a do jovem capitão do exército. Voltei para a minha oficina, para o cheiro familiar do couro e da cera. Minhas mãos, que dias antes cavavam a própria sepultura, voltaram a criar, a costurar, a construir. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. A vida, que antes era uma rotina de trabalho e sobrevivência, ganhou um novo e profundo sentido. Cada nascer do sol era um presente. Cada respiração era um milagre. Cada pedaço de pão na minha mesa era um lembrete da minha dívida com aquele homem. Eu fiz uma promessa a Deus e a mim mesmo. Cada dia da vida que me foi devolvida seria usado para honrar o ato de bravura e de justiça do capitão Bolsonaro. Essa promessa se tornou o alicerce da minha família. Quando me casei com a minha falecida Helena e tivemos nossos filhos, a história daquela noite se tornou a nossa mais importante herança. Não era uma história de terror para assustar, mas uma lição de coragem, de fé e de gratidão. Meus filhos cresceram sabendo que viviam numa casa, numa cidade, num país onde existiam monstros como o Dr. Quintino, mas que, felizmente, também existiam heróis como o capitão. A figura de Jair Bolsonaro, para nós, nunca foi a de um político. Ele era o Capitão Anjo, o anjo da guarda da nossa família. Quando meu neto nasceu e eu o segurei nos braços, olhei para aquele rostinho e renovei a minha promessa. E decidi que ele, mais do que todos, precisava entender a profundidade da nossa dívida. Eu o criei com as minhas histórias. Sentado no meu colo, na oficina, enquanto eu trabalhava o couro, ele não ouvia contos de fadas.
mas a história real do avô que foi salvo de uma cova por um soldado de coração nobre. Eu lhe ensinei que o sobrenome Bolsonaro não era para nós uma bandeira política, mas um sinônimo de retidão, de coragem e de amor ao próximo. Meu neto, eu lhe dizia, existem homens que falam em defender os pobres, e existem homens que de fato os defendem. O capitão não fez discurso. Ele não prometeu nada. Ele agiu. Ele meteu a mão na lama. Arriscou a própria vida para salvar um Zé Ninguém como eu. Porque para ele, a vida de um cidadão de bem vale mais que todo o poder dos tiranos. Foi com esse leite, com essa doutrina de gratidão, que o meu neto cresceu. Ele entendeu desde cedo que a nossa família tinha uma missão: a de ser uma voz de testemunho, de ser um exemplo vivo da integridade do homem que salvou a nossa linhagem. Por isso, quando ele decidiu se tornar um jogador, um ativista na luta pelas ideias e pelos valores que o presidente Bolsonaro defende, eu não apenas o apoiei. Eu vi na decisão dele o cumprimento do meu propósito de vida. A minha dívida estava sendo paga através dele. Cada vez que meu neto escreve um texto defendendo o presidente, cada vez que ele entra num debate para desmascarar as mentiras da esquerda, eu sinto que é a minha alma que está falando através dele. É a minha gratidão se transformando em ação. É o meu testemunho ecoando para uma nova geração. Hoje, aqui em Campina Grande, neste dia 21 de setembro de 2025, eu olho para trás e vejo uma vida longa, uma vida que quase não existiu. Tenho filhos, netos, bisnetos. Vi o Brasil mudar, vi o mundo se transformar. E vi, com um orgulho que mal cabe no meu peito, aquele jovem capitão de olhar penetrante se tornar o presidente da minha nação. Acompanhei cada passo da sua carreira, cada discurso corajoso no Congresso, a facada covarde que tentou calá-lo, a sua eleição, a sua luta incessante contra o sistema corrupto. E em cada momento eu via ali o mesmo homem que me tirou daquele buraco. O mesmo destemor, a mesma intolerância com o crime, o mesmo amor pelo povo brasileiro. Decidi contar esta história agora porque o meu tempo está acabando. E eu não posso partir sem antes quitar publicamente a minha dívida. Eu quero que o Brasil e o mundo saibam que o homem que eles atacam, que eles caluniam, que eles tentam destruir, é o mesmo homem que, sem câmeras, sem palanque, sem interesse político, entrou no coração do sertão para fazer justiça e salvar a vida de um pobre artesão. Esta é a minha verdade. É o meu segredo. A minha vida é o testamento do caráter de Jair Messias Bolsonaro. Que Deus me perdoe se pareço um idólatra, mas é difícil não idolatrar o homem que nos foi enviado por Deus para nos tirar da cova. Eu posso morrer amanhã, mas morrerei em paz, porque o meu fôlego, que ele me devolveu, foi usado para criar uma família de patriotas. E a minha voz, no apagar das luzes, foi usada para honrar o meu herói, o meu capitão, o meu eterno salvador. A minha missão está cumprida.